Empreender mexe com as nossas emoções, mas se você não tiver um direcionamento, um controle emocional, como é que fica o seu CNPJ? Eu uma vez ouvi essa frase e ela ficou muito latente na minha cabeça. Se o meu CPF não estiver equilibrado, com certeza o meu CNPJ ele não vai andar de acordo com os meus desejos, com a minha vontade, nem as minhas metas eu vou conseguir. Então hoje, além de emoção, eu trago duas mulheres maravilhosas, duas empreendedoras, duas empresárias, que vêm falar sobre a sua trajetória profissional, sobre as suas metas, sobre o seu emocional, enfim. Esse espaço sempre vai ser para todas as mulheres, porque nós somos mulheres potentes, nós somos mulheres incríveis, e todas as histórias que são compartilhadas aqui, não vale só para quem assiste esse episódio, vale para mim também, que sempre saio bem renovada, bem transformada e cada vez mais entendendo qual é o meu lugar e quais as emoções eu posso melhorar a cada dia. Então eu vou deixar que elas se apresentem. São mulheres lindas, incríveis. Fernanda já está quase da casa, né, Fernanda? Então eu quero que você se apresente também, junto com a Emanuele. Meninas, muito obrigada por esse momento, viu? Obrigada a você pelo convite. Fiquem à vontade. Como o pessoal aqui já me conhece, né, é um prazer sempre participar desse podcast, porque além da gente se permitir ser contribuição para outras mulheres, com as nossas experiências, com a nossa vontade de querer empoderá-las e cuidar, né, com o bem-estar, mas a gente sempre sai daqui quando termina, né, o podcast, muito bom, muito legal, então é uma honra poder a gente contribuir entre a gente com esse cuidado. Meu nome é Fernanda Miranda, eu sou terapeuta holística integrativa, empresária também do ramo do bem-estar, e estou aqui, né, para poder contribuir com essas mulheres incríveis do que o empreendedorismo pode ter uma garantia de resultado através também do cuidado da mulher, né, em relação ao bem-estar, em relação ao equilíbrio, em relação a acreditar que é possível você projetar algo, você idealizar algo que você queira construir e você perceber que pode dar certo e que possa ser de muita valia para todas as mulheres que escutarem esse podcast. Se cuidar é muito importante, não é? É muito importante. E quando eu mencionei no início, o CNPJ com o CPF, com o CNPJ, eu quero também trazer para uma reflexão, não é só sobre o trabalho, não é só sobre a gente empreender, é sobre a nossa vida, a nossa trajetória, o que a gente pode contribuir com o mundo à nossa volta, porque a gente tem família. Ontem eu tive um episódio com duas mulheres incríveis também, e nós falamos muito sobre isso, sobre ser mãe, ser mulher, ser empreendedora, qual é a nossa identidade e de todo essas demandas, né, que a gente tem, qual é a nossa identidade? Então, é muito legal quando a gente fala, não é só sobre o CNPJ. O nosso CPF, ele tem que estar ligado à nossa vida, né, à nossa rotina diária, à nossa demanda. E aí eu quero que você fale para mim, porque toda vez que você traz as suas joias, eu fico encantada. E eu estou muito feliz de estar participando desse podcast, né, de trazer a minha fala, de trazer o meu propósito, né, para que outras mulheres possam se sentirem motivadas e incentivadas. E a Ébano Semijoias, ela nasceu, né, de uma necessidade de complementação de renda, mas me encantou pelo fato de eu perceber que ia além de uma complementação de renda e além de só vender semijoias. Tinha mais propósito ali dentro, né? Que muitas vezes de perceber que o brinco, ele traz mais do que só aquela beleza externa. Além de um acessório. Né? Exatamente. O brinco, ele traz memória, o brinco, ele traz momentos. Então, né, veio surgindo, né, uma das coisas que nos conectaram, né, que foi o projeto Ébano Conectando com Elas, que vai além da semijoia, mas vem trazer esse propósito que me uniu a Elizabeth
e a Fernanda, que é o bem-estar, né? Se olhar com mais cuidado e dessa forma trazer impacto para a vida, não só para a sua própria vida, mas entusiasmar, né? Fortalecer aquelas pessoas com quem você está ali no seu dia a dia. Você concorda que a joia, ela também pode ser a questão de um recomeço para uma mulher que está se descobrindo? Sim. Né? Porque você olha aquela joia em alguns momentos e fala assim, poxa, será para mim? Aí ela coloca, ela se sente bem, ela começa já a entender qual é a identidade dela. Nossa, eu tô bonita hoje. E sabe? Quantas também se redescobrem pela semijoia. Eu sempre coloco o brinquinho pequeno. Mas hoje eu gostei tanto desse brinco que ela coloca, dali ela já imagina um corte novo, uma cor nova para o cabelo dela, e enfim, ela vai ali se redescobrindo. E essa sua joia aí é linda. Eu tive que parar, olha que linda, gente. De muito bom gosto. Maravilhosa. Isso é a ébano semijoias, né? Esse é o propósito. Por isso, o ébano conectando com elas, né? A mulher que ela usar um anel, um colar, um brinco, ela vai lembrar daquela mensagem que está além do brinco, né? Do que eu posso, eu sou capaz, é o meu momento, é a minha escolha, é o meu espaço, sem passar por cima, né, do outro, sem passar em cima da autonomia também do outro, né? Respeitar Isso os é espaços de importante. cada um é muito Isso importante. é muito importante. É Gente, muito importante. eu tô aqui em êxtase, porque a minha cabeça, ouvindo isso, a semijoia para uma mulher, esse ato de cuidar, eu como terapeuta, que você cuida muito do emocional das mulheres, elas vêm sempre nessa busca, mas é um ato de amor, Sim. porque quando a mulher, ela tá com o emocional dela lá embaixo, com a autoestima dela, por situações que as mulheres vivem no dia a dia, às vezes elas não conseguem se olhar no espelho. Quantas e quantas É mais comum do que clientes a gente imagina, minha, né, Fê? Muito. eu percebo, porque existe um exercício, né, de você colocar a cliente em prol do espelho para ela conseguir se olhar e ela se admirar e ela ter amor, o amor próprio. E quando você está muito com a autoestima muito lá embaixo, você não se permite você se maquiar, pentear o cabelo, ver qual a joia ou semijoia que você vai usar. Então, quando a mulher ela se predispõe a estar se cuidando e se permitindo comprar, isso é um ato de amor dela com ela mesma, né? Isso é muito legal. É muito legal ouvir vocês falarem, principalmente que eu adoro semijoias, eu adoro joias. Qual é a mulher que não, né? Não, né? E aí, quando eu passei por um processo em que eu estava impossibilitada de usar as minhas joias, quando eu passei por todo aquele tempo, aquele desafio, que eu voltei a me arrumar, primeira coisa é pegar a minha caixa, abrir. Gente, é uma satisfação. Desabrocha, né? Muito. Renasce. Muito, muito. Porque, assim, tá na minha identidade. Claro que tô vendo que tá na identidade de cada uma com seu perfil, ok. Mas quando eu pegava, que eu colocava, nada discreta, que eu colocava e que eu me arrumava, eu olhava no espelho, nossa, tô aqui. Sabe? Caramba, essa sou eu. A minha identidade, ela vem confirmando exatamente tudo aquilo que eu tô vivendo. De me arrumar, Foi esse o maior desafio que eu encontrei, sabe? De eu voltar a ter a minha autonomia. E nesse processo, né, de me perceber empreendedora, a coragem, né, do começar. Então, pensei muito no que fazer, né, para poder... Que se adequava à minha identidade, aquilo que eu gostava de fazer e que eu pudesse trocar com quem estivesse ali compartilhando comigo alguma coisa, né? Então, teve a moda, né, do bebê reborn. Então, me especializei em fazer bebê reborn. Graças a Deus, teve um retorno, mas ainda assim não era aquilo que eu queria, né? E, né, repensando, e um dia me encontrei falando, é isso, a semijoia. Mas ficava sempre faltando alguma coisa, não era
o vender pelo vender. E talvez fosse isso que me fez voltar atrás com o Bebê Reborn, que era o vender pelo vender, né? Era o fazer pela necessidade do dinheiro, né? Isso é fato, Sim. né? Foi o que me fez empreender, mas faltava algo a mais que me trouxesse, né, aquele vigor, né, aquele entusiasmo de fazer o trabalho acontecer, de levar para aquela pessoa que estivesse levando aquele acessório, aquele brinco, independente do tamanho, é um brinquinho delicadinho, é um brinco mais extravagante, não importa, mas que aquela mulher entendesse, né, eu estou levando algo que vai, né, fortalecer a minha identidade, Isso, né? Vai perfeito. me favorecer. Isso. Então, quando isso aconteceu, sabe? Tô no início, tô caminhando, mas tô firme. Porque a cada passo que eu vou dando, eu vou encontrando sentido no que eu estou fazendo. Então você encontrou uma forma de se superar. O desafio do negócio, que foi entre o Bebê Reborn e as semijoias, você se encontrou na semijoia. Sim. Então eu posso dizer também que você conseguiu superar um desafio pessoal. Com certeza. Com certeza. E se sente realizada hoje? Sim. Sim. Porque, né, além de tudo, como não era só a venda pela venda, né, eu queria trazer conexão, eu precisei falar mais, eu precisei me apresentar mais, e eu tive, exatamente, Fernanda, eu precisei sair da minha zona de conforto. E aí eu comecei a pensar, não é uma realidade que é só minha. Exato. Não é uma necessidade que é só minha. Eu preciso me conectar com outras mulheres. Eu preciso ouvir de outras mulheres para que eu também possa alimentar o meu trabalho. Porque se engana, né? Ah, assim, eu sou mentora, eu dou ensinamento que você só oferece, que você não troca, que você não aprende com o outro. Né? Então, precisa haver essa troca para que você possa ir alimentando e renovando, né, o seu trabalho ali. E existem muitas mulheres que a gente estava conversando até que elas ficam tão perdidas, sem saber o que elas vão fazer, qual é o negócio que ela vai começar, será que esse negócio é para mim? Nossa, tudo... Em algum momento elas encontram uma certa dificuldade. O início é muito assustador. Isso. Muito. Né? Isso, que você muito. precisa... Você coloca em prova, né? Um direcionamento. Porque não se trata à vontade de. Você precisa ter um rumo. E ter uma estrutura de pessoas à sua volta. A gente estava conversando sobre essa troca, né? Do empoderamento, da questão do cuidado com a mulher e tal. Mas e dali? Qual o próximo passo? Isso aí. Né? E quando a gente fala de empreender... eu e a Elizabeth, a gente participou, eu tô com essa frase na cabeça porque para mim gerou impacto, né? De uma mentoria recente com o José Roberto Marques. Excelente. E ele usa uma frase, mas com muito humor, mas trazendo a gente para expandir mentalidade. Tipo, o amor é lindo, a vida é bela, mas você precisa do financeiro. E se você ficar no encantamento do empreendedorismo, mas de verdade, sem você não ter a ação necessária, que faça isso acontecer financeiramente para que você possa se empoderar, você possa ter a tua independência, você acaba não conquistando. E aí você vai de uma empolgação inicial de que eu quero isso, quero muito, e aí os resultados não acontecem, aí você acaba desabando. Se frustrando, né? Então, se frustra. Não é isso? Exatamente. Se frustrando. Se frustra muito. Eu comecei nessa jornada também de empreender, e hoje eu posso dizer também que sou uma empresária, porque a minha história com os óleos essenciais. Eu passei na vida experimentando um monte de coisa, né? E quando eu fui, que eu precisei depender totalmente de medicamento, nossa, gente, é puxado, né? Muita coisa. É puxado. E aí a Fernanda sempre falava, puxa, experimenta esse, experimenta aquele. Eu confesso que eu estava descrente. Porque coisa, eu estava vivendo uma situação que eu estava cega, né? Eu não conseguia enxergar nada. E aí eu falei, vamos ver o que vai dar. E aí pronto. Eu comecei no primeiro momento ficar muito feliz com o resultado em mim. No segundo momento, aquela coisa de comprar o óleo e guardar lá. Ficava lá em casa guardado. Agora não. Como eu tive um resultado maravilhoso em mim,
por que nunca eu posso contribuir com outra mulher? É isso. Que provavelmente ela não sabe nem por onde ela vai começar. É isso. E a gente tem ferramentas tão simples. Eu estou falando agora, a gente sempre participa, 2 vezes por semana, né? De treinamentos maravilhosos da empresa do Terra. Às vezes você sai de lá com a cabeça fervilhando de ideias. Então, assim, tem um caminho, sabe? Tem um propósito. Tem uma forma onde você pode, sim, compartilhar com aquela mulher para ela enxergar que pode ser difícil, mas E não vai é ser, impossível. e vai ser. Porque não existe nada assim prontinho que você vai comprar. Ah, quer ser empreendedora? Ah, qual é o seu nicho? Sim. É esse, vai ali, compra esse pacotinho e pronto, vai dar tudo certo. Não é assim. Você vai começar, você vai ter ali os seus desafios pessoais, os desafios do mecanismo, né, da atividade, e a gente precisa estar pronto para entender que quando não der errado, não é porque você é incapaz, não é porque não é para você, faz parte do processo, né? E como é bom você poder partilhar, e como é bom você, nesse momento em que você se cansa, nesse momento em que você pensa em desistir, você ouvir de uma outra pessoa. Uma experiência. É assim mesmo. Aí. E a pessoa vem e fala, é assim mesmo, mas não desiste. Isso aí. Levanta e segue, né? Eu estou muito no início da minha caminhada, muito no início, mas graças a Deus eu agradeço e de me conectar com pessoas. E eu acredito muito que é essa certeza de que o caminho é esse, né? E assim, vai me abrindo portas aonde se apresentam pessoas como vocês, que a gente se conecta e vem e puxa, vamos juntas. Esse é o meu propósito com o trabalho. É a semijoia com o sentido do embelezamento da parte externa, porque nós precisamos, né, do nosso adorno, é o cabelo, é uma maquiagem, é uma semijoia, mas é também de dentro. Porque para você dar certo, você precisa primeiro acreditar em você. É um processo de cura, né? E essa De força cura emocional. precisa vir de dentro para fora. Não adianta, você pode ter 1000 pessoas falando para você, dá certo, é bom, você está no caminho certo. Inclusive a pessoa mais poderosa daquele ramo te dizendo, vem que dá certo. Mas se você não acredita em você, né? Tá aqui a Fernanda como terapeuta, que ela não vai me deixar mentir, né? Se você não, se esse processo Não dentro de você, né? E o Ébano Conectando com Elas, ele traz isso, né? São falas de mulheres reais com as suas experiências, sendo elas empreendedoras ou não, mas com o sentido de tocar aquela mulher que vai estar do outro lado, a ela perceber assim, ei, essa fala combina comigo, isso é para mim. E naquilo que ela quiser fazer, eu quero cortar meu cabelo, mas estou com medo, eu quero deixar de usar esmalte rosinha, quero botar um esmalte vermelho, eu compro sempre um brincão, mas hoje eu quero usar um brinco mais delicado, mas eu acho que o delicado não combina comigo. Enfim, é ouvir uma fala que te faça repensar nesse momento que você está vivendo da sua vida, o que pode ser melhor. Eu percebo que na tua fala, eu ia até te perguntar isso, quando que empreender para você virou um processo de propósito, no lugar de só vender? De tudo que você falou agora, tá claro. Você tem um propósito, a vibração, o encantamento, o sorriso. As pessoas não conseguem fingir quando elas não são genuínas, assim. De fazer esse movimento. Você fala com muito amor, muita intensidade. Então, eu encontrei propósito. Que bacana. Você está de parabéns, porque Obrigada. A sua energia, ela com certeza, ela vai transbordar. Não só nesse momento que a gente está aqui vivenciando, mas em cada peça que você se propuser a ofertar para uma mulher. Aí passa a ser realmente amor, do que só vender. Sabe, a venda é o que fica, eu entendo assim, sei lá, como segundo ou em terceiro lugar, porque quando você bota todo o teu material ali, você está colocando amor, e aí essa energia, ela vai começar a captar exatamente outro. E outro detalhe interessante demais, conexão.
Uhum. A gente precisa se conectar com pessoas que queiram te, pegar na mão, Uhum. trazer. Eu também estou começando agora muitos projetos novos e eu tenho pessoas assim que, vamos comigo, vem porque vai dar certo, sabe? São essas pessoas que a gente precisa estar junto. E como é bom compartilhar, né? Sim, porque assim, exato. a gente vive numa sociedade que muitas vezes nos estimula a ser individualista, não compartilha, não fala, guarda só para você. E você vai se fechando e sozinha é muito difícil dar conta Mas é de uma jornada tudo. tão curta, Né? E Guardar. aí, quando você percebe que assim tem coisas que são só suas, que só você pode fazer, tem coisas que você precisa se resguardar, reservar, sim, mas tem outras que vale muito a pena e faz todo sentido compartilhar, né? Eu sempre falo isso, eu me vejo numa jornada de sucesso. Sucesso por quê? Porque você tem centenas, milhares de seguidores no seu Instagram? Não. Me vejo numa jornada de sucesso porque a cada dia, entendeu? É uma descoberta nova, né? Foi até redundante, porque descoberta é o novo, né? Mas é algo que vem para estimular, é a fala de alguém, Sim. né? Que traz uma motivação. Quando entra um seguidor na minha rede, eu comemoro como se fosse 10K. Cada um eu comemoro como se fosse 10K. Então, sabe, são passinhos, né? Mas, desculpa te cortar. Olha que interessante. Quando ela fala assim, eu me vejo. Quantas mulheres não conseguem se enxergar sendo capazes de realizar algo? Então, assim, ainda tem o diferencial. Eu trabalho muito com mulheres, tanto em consultório e também no negócio com o Bem-Estar com a Doterra, gerando a limpeza das crenças e mostrando para elas que elas são capazes. Mas quando você já enxerga que é possível, já se vê, aí falando até de uma questão de física quântica, já é meio caminho andado, porque você enxerga, você está criando. E tudo que a gente quer como empreendedora, quando a gente acredita ser possível, a gente consegue realizar. Consegue. E é isso que gera multiplicação para o outro. Entendeu? Então, é muito interessante, porque eu acho que o individual do empreender não é empreender. A gente tem que respeitar o tempo e a característica de cada pessoa. Exatamente. Porque quando a pessoa diz, não comenta, não divide, não reparte, é o tempo dela de evolução. Porque quando a gente entende que o que a gente joga para o outro volta para a gente, por que eu não vou poder compartilhar coisas boas que eu estou vivenciando e que eu acho, sim, ser possível para que outras pessoas, outras mulheres façam, por qualquer medo de uma concorrência, de uma sabotagem, de qualquer coisa. Não existe, isso não faz parte do nosso mundo, né? Eu costumo até brincar, né? Às vezes participando de alguns eventos que tem mais de uma empreendedora com semijoias, né? E às vezes, assim, causa aquele olhar, né? Né? E assim, né? Com algumas começo a chegar, né, e ir brincando, porque eu tenho esse lado, né, eu gosto muito de brincar, de rir, e aí eu falo, gente, se fosse assim, a praça de alimentação só tinha um restaurante, ou então vários do mesmo lugar, né? Então, assim, às vezes tem até da mesma marca no mesmo lugar, né? Então, assim, dá para todo mundo, então vamos. E aí, Beth, respondendo a sua pergunta, né, quando é que eu percebi, né? Quando ia para alguma exposição, apresentava os meus produtos e aí percebia, né? É o detalhe, eu sou uma pessoa que sou muito observadora também. E aí comecei a observar que tinha mulheres que encontravam o brinco que elas queriam, o colar, o anel, mas se tivesse ali naquela bancada bem-estar, se tivesse ali naquela bancada autoestima, coisas que você não encontra na prateleira, mas se ali tivesse, elas estavam comprando juntas. E aí nós começamos a conversar, né? E aquela conversa foi fluindo, eu falei, tá aí, esse é o caminho. E isso foi me dando mais vontade de fazer acontecer. E isso foi me dando mais vontade de me conectar. Então, até então, o plano estava só aqui na minha mente.
não foi fácil me enxergar, né? Mas eu falei, eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso me mostrar mais. Como é que aquela mulher vai saber o que está se passando no meu coração, na minha mente, se eu não partilhar com ela, né? E daí veio a ideia, o propósito. Eu comecei, né, a falar um pouquinho mais no Instagram. Esse ano, em janeiro, né, comecei a explicar até um pouco melhor o que é o movimento, é bom conectando com elas, porque no ano passado eu fui lá e joguei o vídeo, porque precisava começar, né? Então, Isso aí. foi tudo isso, É o pontapé né, inicial. que me fez entender e, assim, ir e continuar. Não quero parar. As dificuldades, Não elas vai estão, parar. as dificuldades, elas aparecem, né? Mas assim, é tão bom quando eu vejo assim, passou, ficou lá atrás. Porque Você tem um você potencial resolveu enorme. enfrentar. Ela é muito grande, sabe? Você é uma mulher incrível e com certeza vai dar certo. Por quê? Você já trabalhou a tua Amém. mente para que tudo acontecesse. Ah, você foi lá e jogou o vídeo. Não, você foi lá e plantou. A semente foi plantada. Agora, esse ano, você vai florescer. E eu tô vendo, tanto você quanto a fala dela, a Fernanda também tem muita coisa para contribuir, Sim. porque se a gente está começando, ela tem uma trajetória muito maior. Então, são negócios que se conectam. O bem-estar com as semijoias, ou você trata o emocional da mulher na hora que ela olha aquela peça ali, poxa, isso é pra mim, eu vou ficar bonita. E ela, porque ela trabalha com os óleos essenciais e ela mexe com as emoções. Então, assim, são potências de mulheres em nichos diferentes, ok, em momentos diferentes, mas assim, que se conectam. Legal que assim, quando eu conheci a Fê, né, a gente estava indo para um evento, a gente se viu na porta do evento e a gente foi entrando, conversando, né, e parecia que a gente já se conhecia. E assim, teve momentos que ela me parou assim, sem conhecer a minha história, sem eu ter trocado muito, e ela foi me dando dicas, e ela foi falando, e sempre que possível, né, ela dá uma dica, e é isso que você falou, é essa troca, e essa troca. E é de alguém que só quer dar pitaco, que só quer dar opinião? Não. É alguém que tem experiência, alguém que está disposto a falar assim, olha, esse é o caminho que se você trabalhar, pode dar certo. O dar certo depende também da do nosso empenho, Por né? que você vai reter uma informação se você pode ajudar O dar certo depende do nosso empenho. Então, assim, essa é uma troca muito legal, sabe? E eu acho que empoderar, a gente precisa criar o empoderamento de mulheres, os eventos com mulheres, sair da prática de um evento, não desmerecendo, Sim. de um evento social, mas do algo mais. Porque a gente participa, a gente está aqui no podcast, a gente está trocando. E depois, se a gente não continua, então assim, o que de fato nós mulheres podemos fazer de contribuição para empoderar outras mulheres através da nossa profissão ou do nosso negócio, que aquilo possa de fato gerar resultado para essas mulheres, para que depois elas não se sintam perdidas, porque a gente vai para um evento, eu falo muito isso, a gente vai, se apresenta, vai, né, arrumada, direitinha, mas e ali? Aí aconteceu e depois você volta. Aí a pessoa, tipo, ai, tô perdida. Tipo, o que eu vou fazer? Eu gosto, né, a minha característica mesmo, e às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, porque não estão acostumadas. Você não tá ali para contribuir, você tem que saber a diferença entre ser interesseiro e ser interessante. Sim, exatamente. Interessante é você mostrar que é possível, você justamente não é dar um pitaco. Exatamente. O que eu posso contribuir? E eu tenho uma facilidade de ouvir. A gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está trocando. Então é sobre isso mesmo, né? Você tocou agora num assunto bem legal. A gente vai pro evento, sai dali motivada. Aí vai para casa, essa motivação ela vai diminuindo, ela vai indo embora, porque a gente também passa por diversos desafios no dia a dia. Eu entendo também que o que pode acontecer com essa perda de motivação. Essa mulher pode estar com feridas emocionais, com dores, ela precisa ser curada e ela não sabe como. E aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho desse momento da vida de vocês. Que ferida vocês precisaram sarar
para poder chegar onde chegou? Como que você procurou esse caminho? O que te machucava muito que hoje você consegue entender que você conseguiu tratar essa ferida para hoje você ser a empresária que você é? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante que eu vou dividir aqui com vocês. Você tem que saber de verdade o que você quer. Isso. Entendeu? Porque tem que ser genuíno. Não é assim, eu trabalho também com uma técnica chamada barra de Axis. Então, a gente, através de perguntas, eu com os meus clientes, através de processos verbais ou perguntas, eu acabo estimulando o cognitivo dessas pessoas. Então, seria o ponto de vista, verdade que você escolhe o que você realmente quer? Ou você vai numa onda? Isso. Entendeu? Então... Até às vezes por uma questão de necessidade. Também. Não é? Eu fui CLT a vida inteira e não deixo de honrar essa fase da minha vida, mas chegou uma hora que não era só pelo dinheiro. E aí o que aconteceu? O estresse, a rotina, a hora extra, aquilo de você dedicação para um CNPJ que não é seu, o que aconteceu? Eu não sentia os sinais do meu corpo. E aí porque eu tinha que ter virado a chave. Sim. E eu fui postergando. É uma consequência, na verdade é uma sequência. Você vai percebendo alguns desconfortos e você vai empurrando para frente, empurrando por N fatores, né? E aí chega uma hora que seu corpo adoece. Então, o gatilho para mim da virada de chave foi eu ter tido burnout, né? E assim, é muito interessante quando você toma uma decisão, tipo, não quero mais o mundo corporativo, vou sair da empresa. As pessoas à sua volta, por um zelo. Sim. Elas falam, olha, mas você não está se precipitando, como é que é para você? Mas o teu corpo está doendo, porque a gente não consegue mensurar a dor do outro, o obstáculo do outro, o desafio do outro. E para mim, eu estava no meu limite. Quando o meu corpo adoeceu, e eu comentei isso ontem na nossa reunião, sim, que eu fui orientada a tomar medicamentos para questões emocionais, aquilo me feriu ainda mais, porque eu estava me vendo ter que me tornar talvez dependente de algo que eu não gostava de fazer, que era tomar remédio. Então, assim, se os óleos essenciais lá atrás existissem, gente, que alguém me apresentasse, porque teria me levado para um outro momento. Sim. E aí eu virei essa chave. Então, assim, esse momento de sentir o meu corpo adoecendo por uma decisão que eu não tinha coragem de tomar até então, me fez tipo, agora chega. Então foi nesse nível. Aí você tinha um rumo, não, eu tinha uma predisposição, né? Eu já tenho essa, minha natureza, essa coisa do cuidar do outro no sentido assim, eu sou atenciosa, eu gosto de ouvir, eu me conecto com o que as pessoas me passam, eu gosto de ser contribuição. É genuíno, não é de uma coisa estruturada para mostrar algo para alguém. E olha que coisa interessante, quem me incentivou, ou pelo menos me alertou para esse meu lado, que talvez eu não enxergasse, foi a minha psicóloga. Então, assim, ela que falou, cara, você tá no caminho, tem a ver com você, porque ela, anos e anos me acompanhando, então ela sabia disso. E aí você, quando vira a chave, quando você se encontra, é totalmente diferente. Você deve ter ficado travada há muito tempo, né? Literalmente, porque eu tive tendinite de quadril, né? Porque toda vez que você não decide alguma coisa, o corpo fala muito, gente. Muita coisa. É isso, é uma faca, a dor de uma faca te espetando, olha, fala. Sinceramente, aí foi o lado pessoal, o lado profissional, enfim, saúde, tudo que dá uma parada, né? É porque você vive na inconstância e você fica numa sensação de autocobrança. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma frase para minha vida, assim, eu não gosto de me arrepender de deixar de fazer nada, eu pego e faço. Porque depois se eu olhar lá atrás, podia ter feito, não, eu gosto de... O será dói. O será dói. E se? Então eu tenho que viver para saber. Vamos experimentar. Eu sou otimista. Tem um negócio aqui para fazer, eu sempre vamos. Porque assim, eu só vou saber se é bom ou se é ruim se eu não fazendo. E qual a história que você vai ter? Eu gosto desses desafios porque assim, eu vou ter história para contar, sabe? Qual é a minha experiência de vida que eu posso passar para uma mulher que está começando, para uma mulher que está desanimada, como a gente mesmo estava conversando assim, ela está perdida. Como é que ela vai? Gente, se eu passei por uma trajetória, seja ela qual for, eu vou ter experiência para compartilhar. Isso hoje nós precisamos. Nós mulheres precisamos uma dar a mão da outra. Essa corrente precisa ser cada vez mais forte para que uma que está começando pegue experiência com quem já
tem uma trajetória no mercado, e quem tem uma trajetória no mercado também precisa de um apoio, sabe? Do gás de quem tá começando. Você tá tão cansada de estar fazendo. Ai, gente, será? Será assim? Aí vem ela com a energia dela, te coloca pra cima. E por isso que é bom o ambiente, gente. Você tá em lugares com pessoas empolgadas. A gente tem uma piada interna do Terra, não é nem a piada porque é impacto, né? A gente sempre fala assim, qual é o melhor evento? É o próximo. Porque a Elizabeth falou, por que quando você sai de um evento você tá tão motivada e depois aquela energia cai? Porque você tem os fatores à sua volta que vão tirando a sua esperança, a notícia, as opiniões de terceiros que ao seu redor naquele momento do evento, você tem pessoas que estão querendo, que estão acreditando. Ou que já alcançaram. Então, você olha ao redor e você só se conecta com pessoas que querem. Né? E quando você sai daquele ambiente, você encontra com pessoas que bobeira, gente, ela é muito gente. Ai, que loucura. E isso, né? Você fica assim, gente será que eu tô sonhando? Ela ri do lado negativo da coisa. Ai, mas é ótimo, você manda embora essa energia. E aí você fica assim, você se desacredita, você fala assim, realmente, acho que eu perdi tempo, bobeira minha, né? Bobeira. Aí entra por aqui, sabe o que, gente? Acabou, tá bom, tudo bem, né? Eu sempre entendo, porque o que você pode fazer, gente? É o tempo de cada uma, gente, isso é uma verdade. Aí, olha, é questão de fé, né? Trabalhar com Deus. Eu acho que eu mando muito para as pessoas, mas assim, às vezes você pede para Deus paciência. Tu acha que a tua vida vai ser fácil? Eu demorei para entender isso. Ou você vai ser testada para você aprender paciência. Então a gente precisa entender que tudo é aprendizado. Porque também, gente, o copo, a gente tem que aprender a olhar a parte do copo cheio e não olhar o que está faltando. O que isso aqui? Frase de terapeuta. Quando eu estou vivendo alguma coisa na vida, aconteceu alguma coisa, algum desconforto. O que isso vai trazer? Se eu estou vivendo uma coisa novamente, o que eu ainda não aprendi? Que eu estou Fernanda, isso aí. Porque, gente, é um passinho na frente do outro. É a lei do 1 segundo, que você consiga um passinho na frente melhor, um tempinho. A evolução é uma construção, gente. E assim, né, no meu caso, o que me fez foi assim, o querer mudar de vida, né? Não por uma questão assim intencional, mas assim, meio que a minha educação foi aceitar o que estava acontecendo e não muito reagir, apesar, né, da minha mãe ser uma mulher muito ativa, mas assim, ir aceitando, ir dando um jeito naquilo, e aceita, e vai dando um jeito. E aí eu quis mudar a minha história, né? Eu quis realmente tomar posse da minha vida, ter autonomia da minha vida. Então, decidi comprar um imóvel, decidi fazer e ir. E assim, né? Entre a expectativa e a realidade existe uma lacuna, né? E foi essa lacuna aí que me fez entender, bom, e agora? Você quis sua casa, você está na sua casa. Você quis tomar autonomia da sua vida e agora você tomou autonomia. E agora que está difícil essa área aí, como é que você vai resolver? Então, eu fui cutucada. Né? Eu fui cutucada mais uma vez da zona de então eu tinha a opção, né, de chorar e falar não deu certo, ai, e agora, e reagir, né? E assim, muitas vezes as pessoas quando me ouvem falar falam assim, nossa, Eba no Semijoias tá botando pelo ladrão de dinheiro, né? Quem sabe vai chegar esse momento. Né? Vai chegar, né, esse momento, mas está ainda num processo muito inicial, mas assim, está me trazendo o retorno que eu quero, que é principalmente me encontrar enquanto pessoa, enquanto mulher. E isso a Eba no Semijoias fez comigo. Então, é por isso que a caminhada, ela se faz necessária, e por isso essa trajetória, essa jornada de querer trazer outras mulheres, né? Não é um sucesso que o outro talvez enxergue e te
bata palmas dizendo, nossa, chegou lá, parabéns. Não é isso, mas é o quanto que no seu dia a dia você se percebe capaz, né? Então isso é o que me faz entender, isso é o que me motiva, né, a querer continuar, a seguir em frente, né, e trazer outras mulheres a sentir esse mesmo movimento. Porque a minha ideia não é ensinar nada para ninguém, né? É impactar no sentido assim, tá dentro de você. Sim. Entendeu? É só relembrar isso, olha, tá dentro de você. Só que cada uma precisa descobrir o que está guardado dentro de si, o que está adormecido dentro de si, né, para colocar isso em movimento, né? E aí, e aproveitando até essa sua fala, onde você quer conectar mulheres, trazer mulheres, trabalhar com essas mulheres, elas vão se reconectar. Ou se reconectar. O teu negócio, você começou falando sobre um evento, um plano de trabalhar com mulheres, Sim. Isso me interessou bastante. Sim. Conta um pouquinho pra gente. O movimento, né, Ébano Conectando com Elas, inicialmente a ideia foi online, né, trazer vídeos que motivassem através de falas de outras mulheres, falas reais das suas próprias experiências que pudessem se conectar a outras mulheres. E eu aproveitei uma vez, meu aniversário do ano passado, reuni um grupo de amigas e falei, vou testar o Conectando presencial, né? E deu certo, porque foi uma fala que, melhor dizendo, foi um encontro que mulheres se emocionaram, falaram, eu não sabia que eu precisava colocar tudo isso para fora, quando que vai ser o próximo? E eu comecei a pensar, por que não tornar isso presencial? Então aguardem, tá, pessoal, que o Ébano Conectando com Elas vai se tornar presencial. E qual é o propósito desse encontro, né? É fazer você se encontrar com pessoas, né, que querem alimentar a sua vida no sentido de fazer acontecer, de trocar, de motivar, de você poder falar, porque a sua fala muitas vezes vai trazer, né, ânimo para outra pessoa. Então, esse é um encontro, estímulo, né, um encontro onde a gente possa nos dar as mãos e falar assim, vamos juntas, né, porque a caminhada no coletivo, ela impacta muito mais do que você caminhar sozinha. Você se torna, fazer barulho, é esse o movimento, né? Fazer barulho, entender que ali tem vida, que ali tem propósito e ver o quanto você é capaz de avançar. Esse é o propósito do movimento Ébano Conectando com Elas. É tão bom quando a gente tem um propósito de trabalhar com mulheres, ou enfim, qualquer outro tipo de propósito, que você fala um pouco, como foi o teu primeiro momento online, e que você ouve dessas mulheres, nossa, não sabia que eu precisava disso. Você vira uma chave dentro dela. E eu não sei se acontece contigo, eu acredito que sim, mas uma dentro de você também. Com certeza. Primeiro precisa ser dentro de mim, para fazer sentido para o outro, para que eu possa mostrar para outra mulher que vale a pena, que é real. Isso precisa ser primeiro para mim. É igual quando, né, às vezes na igreja a gente fala assim, né, a palavra que você vai pregar, né, o primeiro a ouvir é você mesmo, né? São os seus próprios ouvidos que ouvem e internalizam aquilo que você vai falar. Então, se você não tem sentido para você, se você não está dentro daquele perfil, como é que você vai falar e você vai convencer o outro, né? Você precisa estar dentro daquela experiência. Então, com certeza, se não fizer sentido para mim, se eu não tiver experimentado aquilo, não tem como, né? Conectar com a outra mulher, não tem como impactar. Porque se eu falo com a Fernanda e ela não percebe que aquilo, né, foi algo que eu vivi, foi algo que eu experimentei, ela fala assim, ai, que lindo, que bom, isso mesmo, mas vai virar as costas para falar assim, claramente, da boca para fora, né? E não é isso. É curar mulheres, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, porque se você tiver a vivência e você não usar o dom de Deus, que é a fala, porque a gente ancora a energia na fala. Então, hoje eu ouvi uma mesma coisa que eu ouvi de uma consultora lá da equipe ontem, né? Por que os óleos essenciais não chegaram antes na minha vida?
quando a pessoa vem, não é esse o estímulo, mas perder alguém por um suicídio, por uma depressão ou algo do tipo. Então, assim, por que eu posso ter algo que eu trabalho, que eu faço parte e que traga leve bem-estar para as pessoas, se eu não tenho o dom que Deus me deu de usar a fala para mostrar para aquela pessoa que aquilo existe? Entendeu? Então, isso que é impactar vidas, é a gente ter a nossa vivência e se permitir falando, comunicando ao outro a possibilidade, para que o outro escolha. A escolha é sempre do outro, né? E você também tem um propósito também bem bacana, porque você como líder, você tem uma equipe, como é lidar com essas emoções que tem altos e baixos dos seus clientes, das suas pacientes. Você também tem que estar estruturada para poder falar e acolher, como nesse caso que você acabou de falar agora. É uma situação extremamente delicada. A pessoa não pode se sentir culpada. O evento que aconteceu. Então, como que você se prepara para poder falar, tratar e acolher essas emoções? É uma vivência e você realmente se permitir. Porque, assim, um líder, ou qualquer pessoa que... O nome líder, ele é você estar só em algum negócio um pouco mais tempo do que a pessoa que está antes de você. Né? E você acaba tendo a responsabilidade de multiplicar a tua experiência com o outro, mas tendo também a empatia de saber que as pessoas são diferentes. Então, para que existe, né, você estudar, assim, mentorias, não é se especializar em nada, mas é ouvir de pessoas com mais experiência no negócio que você escolheu fazer parte, para que elas possam trocar com você e aquilo ali te capacitando. Então, assim, o que é muito interessante hoje, né, do meu negócio de ser uma consultora de bem-estar da Terra, é que eu consigo capacitar mulheres para que elas tenham uma profissão e que elas tenham toda a estrutura simples de realizar, e que a gente dá o suporte. Então é isso que é interessante, toda a estrutura que acontece nos bastidores. Então não é só um evento, é você mostrar para ela a motivação gerada naquele evento, mas ela vai saber que depois do evento ela vai voltar para casa e a gente vai estar ali com ela, direcionando, ensinando, orientando, para que ela possa ser capaz de realizar o que ela escolheu como um negócio. Não se perder, né? Isso aí. Não se perder. Só pegando aqui um gancho, né, nisso que a Fernanda falou, né, é algo que, assim, eu não quero... Por que o Ébano Conectando com Elas presencial, né, ele está sendo pensado com carinho, porque é um encontro que a proposta é ter movimento, é um encontro que não é só para a mulher escutar, né? Tem que ser a troca. Exatamente, então ele vai para um lugar agradável, que traga comunicação, que emane energia boa, como alegria, como uma fala positiva. Então, essa é a proposta. Não é a mulher chegar para um evento, ela vai sentar, ela vai ouvir, ela vai escrever, ela vai fazer uma dinâmica e ela vai embora pensando, agora não. É movimento, é conexão, é alegria, sabe? Aquilo tem que sair realmente causando um movimento. Tanto é que é movimento, Ébano Conectando com Elas. Né? É experiência. É porque a experiência precisa falar. Exatamente. Porque se não adianta, é o que vocês estão dizendo aqui a todo momento. Não adianta, você só vai ouvir. Você vai botar aquele monte de informação dentro de uma caixinha. Que horas ela abre? Exatamente. Que horas essa experiência vem? Exatamente. Se ela não for colocada em prática, ela vai se perder. Vai se perder. Eu acho isso muito interessante, porque há muito tempo atrás eu tinha muita mania de eventos, sabe? Eu ia para eventos, mas quando eu saía dali, aquela empolgação ia embora. Meu Deus, para quê? Aí eu comecei a pensar, para que eu fui naquele lugar? Olha isso. Por que eu fui naquele lugar? Eu acabei gastando meu dinheiro ali. Hoje, o meu pensamento é outro. Porque eu procuro lugares onde eu vou me conectar, onde eu vou ter uma troca, eu preciso falar, eu preciso ouvir. E hoje não era o meu gastar o meu dinheiro, é investir em mim. É esse tipo de investimento que a gente precisa, hoje em dia, externar, colocar para as mulheres entenderem. E eu penso muito assim, nesse sentido, né? Se fosse eu a estar participando, o que eu gostaria de encontrar? O que eu gostaria de receber? Né? Porque
quando você organiza um evento, muitas vezes, né, isso é próprio do ser humano. Você não é que você está fazendo para aparecer, não, mas você tem a necessidade de querer mostrar para o outro aquilo que você sabe, aquilo. E aí você cansa quem está ali do outro lado, porque assim, você não dá um momento, a oportunidade da troca acontecer, porque você falou tanto, você, né, cansou tanto o ouvido da outra pessoa, que ela fala... Você estimula. Não, e assim, é bom, né? A pessoa vai dizendo, vai sair ali, poxa, ouvir coisas boas, vai fazer esse feedback, né? Que muitas vezes a gente faz, mas assim, mas eu queria um pouquinho mais, eu queria falar um pouco mais, eu queria trocar um pouco mais, eu queria rir um pouco mais, sabe? Essa proposta, entendeu? Uma energia mesmo, troca, conversa gostosa. E a gente precisa pensar em um evento assim, né? Em eventos assim. E essa é a minha dedicação. Pensar em um encontro aonde haja movimento, conexão, né? Então, o que eu entendo também, de acordo com essa conversa gostosa que a gente está tendo? Ambiente, conexão, Sim. aceleram resultados. Uhum. Se a gente souber escolher, se a gente se permitir estar em lugares que vão dar um retorno, Uhum. sabe? Algo que vá fazer a gente florescer nas ideias, nos pensamentos, e aí o resultado ele acontece, né? O resultado de você querer mudar, de repente, uma situação que não tá legal, ou de você querer tirar o teu sonho de um papel e colocar ele em prática. Essas conexões, elas são extremamente importantes para que a gente vá alavancar. Por esses dias, né, uma coisa que eu ouvi, e assim, e é muito importante, seja qual for o processo, né, que cada pessoa esteja vivendo, homem, mulher, jovem, adulto, a não comparação, né? A não comparação é entender que a sua caminhada não é a mesma caminhada do outro, né? Então, quando você toma o seu processo, quando você se conecta com você, né? O lema do Ébano Conectando com Elas é autoestima ativada, conexão criada, propósito em movimento. Perfeito. E essa autoestima e essa conexão não é só com o outro. Essa conexão primeiro precisa acontecer com você, né? E aí, ouvindo, né, essa fala, né, da não comparação com o outro, me fez muito sentido, né, esse lema, né, conexão criada. Não só porque quando a gente fala conexão, a gente geralmente imagina a conexão com o outro, né? Estamos aqui, Elizabeth, Fernanda e Emanuele, uma conexão uma com a outra, né? Mas essa primeira conexão tem que ser interior, né? Então, essa conexão que precisa ser ativada dentro de você. E quando você caminha, né, sem ficar se comparando, né, por exemplo, nesse momento aqui, reunidas, né, a minha jornada está lá no início, vocês estão lá na frente. Então, se eu começar a me comparar com a Fernanda, se eu começar a me comparar com a Elizabeth, o que vai acontecer comigo? Eu vou travar, porque eu vou falar assim, eu não sou capaz. Olha onde ela já está, olha o que ela já faz, né? Olha o público que ela já alcança, eu não vou conseguir, porque há a comparação. Então, assim, se conecte primeiro com você. Eu preciso me conectar comigo para eu entender qual o meu propósito, para eu poder caminhar, para eu poder me ativar, né? Então, é muito importante, né? Para que a caminhada aconteça, para que o sucesso venha, e não é esse sucesso midiático. Sim, exatamente. Né? Não é esse sucesso midiático, mas assim, que o sucesso assim, nossa, o sucesso só você vai estar sabendo. Cheguei a essa meta, é o teu sucesso, né? Para que isso aconteça, você vai alcançando novos patamares, você precisa parar de se comparar com o outro, né? E isso traz toda a diferença também. Muito interessante tudo isso, né? Porque aqui eu tive que vestir o jaleco em relação a esse cenário, porque por trás de todas essas ações, eu acho que é por isso que eu me encontrei muito, além de terapeuta, com a doTERRA. Eu tento mostrar para todos os profissionais o quanto o bem-estar se comunica com todas essas áreas, porque para todo esse resultado e ação de tudo isso que você falou,
quando você pode indicar para uma pessoa, porque os altos e baixos eles acontecem. Porque se a gente estivesse pronto o tempo todo, a gente simplesmente realizaria e estava tudo certo. Acabou. Então vem as inseguranças, vem o medo, vem as crenças na tua cabeça batendo ali, ó. Não vai não, é isso, aquilo. Então, N fatores. E quando você consegue ter uma pessoa num projeto que você tem por objetivo contribuir para a vida de outras mulheres e que você pode, em paralelo, indicar para aquela pessoa que ela quer expandir, também que ela pode usar uma gotinha de óleo essencial para dar uma motivação, para cuidar de uma ansiedade, para uma pessoa que tem um pensamento acelerado para ela poder cuidar, eu acho isso muito fabuloso. Sim. Essa linkagem, entendam, gente, a gente faz o engajamento das pessoas para algo que ela queira conquistar, mas o conquistar vai depender dela com ela mesma. E para os bastidores que a gente não consegue estar ali o tempo todo, para isso existe o bem-estar. Então é isso que eu gosto de proporcionar para as pessoas, a autonomia de que as mulheres possam realizar os seus projetos com autocuidado. Sim. E através de produtos naturais. Então, assim, eu amo esse mundo. É muito bom quando a gente vê que o nosso negócio está tendo o propósito alcançado, sabe? Quando eu escuto também com relação, não só ao meu negócio, mas quando eu escuto até de uma colega, quando ela fala, poxa, foi tão bacana, você falou assim, porque não tem que se comparar, realmente não tem, mas é legal você ter alguém como referência, sabe? Você se espelhar naquela, poxa, aquela mulher ali, ela faz tão bem. Você usou a palavra certa, né? Olha a diferença, né? Ter a referência e se comparar. Isso. Ter a referência é muito bom, porque a referência, ela inspira. Isso, né? Isso aí. Isso é muito E aí você vai crescer de acordo com aquela o estímulo. Aquele estímulo que você está recebendo em função de onde você está olhando. Poxa, quem é minha referência em podcast? Sim. Eu vou seguir aquela mulher. Ou aquele homem, enfim. Exatamente. Mas aí eu vou começar a aprender com ele, com essa pessoa, esse empreendedor. Nossa, as ideias dele são perfeitas. Fernanda, a mesma coisa. Você é exatamente esse movimento que a gente precisa criar. Sabe, esse universo a gente precisa trazer. Quando eu quis dizer, né, da comparação, porque assim, às vezes você se compara e você quer se colocar no lugar daquela pessoa e não tem como. Até porque, muitas vezes, é igual iceberg, a gente olha a ponta do iceberg, mas toda aquela estrutura, o que aquela pessoa passou, como foram as etapas de construção, até que aquela pessoa ganhasse a visibilidade que ela ganhou, né? Então, assim, mas quando você tem a referência, é diferente. Poxa, aquela pessoa ali construiu, né? Se foi possível para ela, pode ser possível para mim. Vou construir, vou começar, vou me aproximar até no sentido de saber como foi, né? E tudo mais, mas no sentido de você construir a sua história. Não de você querer viver o do outro. Isso. Deu certo para a Fernanda, então quero ser igual a Fernanda. E aí você vai se frustrando, porque não vai ser como a Fernanda. Porque a Fernanda tem as experiências de vida dela, tem o modo de ser dela, tem a essência dela, né? Então não vai ser igual, mas quando você tem uma referência, né, você se inspira, e aí a coisa acontece, né, de uma forma mais leve, né? E uma das coisas que eu tenho percebido muito, né, nessa jornada, que tem 1 ano e um pouquinho que eu comecei a empreender, né? O quanto é desafiador, né? É muito desafiador empreender, né? É possível, dá certo, mas é desafiador. E como esses desafios, eles trazem amadurecimento. Sem dúvida. E como esses desafios te trazem posicionamentos e amadurecimentos. Quando eu comecei, eu fiz uma mentoria, né, de oratória, em que eu jamais me imaginava fazendo um podcast. Um potencial desse guardado, gente, não existe. Eu não me imaginava. Então, assim, eu fui assim, sabe, lá a última da fila. A última da fila. Porque era um momento em que eu ainda não acreditava em mim, né? Era um momento em que eu estava achando aquilo assim, meu Deus, é muito intenso. Eu preciso realmente, né,
arregaçar as mangas, trabalhar, vou dar conta, não vou dar aqueles pensamentos, vou dar conta, não vou dar conta, é para mim. Olha onde você está se metendo, Emanuele. Vai botar o pé onde não alcança, olha o que você está fazendo, vai passar a vergonha, e eu não sei. E aí eu fiquei, aquilo me assustou demais. Mas quando eu comecei a me enxergar, quando eu comecei a falar, ei, deixa disso. Vamos, vai caminhando, vai no teu tempo, vai no teu espaço, né? E as coisas vão acontecendo, e aí, sabe, né? Foi fluindo. Então, assim, né? O que eu deixo também, né? De comunicado, né? Para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que vão estar ouvindo e vendo, né? O podcast, né? Se permita viver o desafio. Né? Se permita experimentar. Se vai dar certo ou não, é no caminho que você vai descobrir. Porque não existe fórmula pronta, né? Se você não tentar, se você não se arriscar, você não tem como descobrir se vai dar certo ou não, né? Então, os desafios são diários, porque quando você empreende, você tem que mostrar para o outro o seu trabalho, você tem que criar essa conexão com o outro, a ponto de da pessoa falar assim, vale a pena estar com a Emanuele, vale a pena estar com a Elizabeth, vale a pena estar com a Fernanda. Então, você vai criando, né, essa segurança no outro de falar assim, é uma pessoa que eu confio. Então, tudo isso é muito desafiador, e a gente, enquanto ser humano, a gente quer encontrar tudo pronto, né? A gente quer apertar o botão. É tudo muito pronto, não né? A gente quer apertar o botão e fazer que a coisa já venha pronta, né? Mas, assim, se permitir, eu acho que é o grande passo do empreendedorismo. Se permitir. Perfeito. Acabou. Oh. Passa muito, muito, muito rápido, gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui assim, ó, horas e horas conversando, porque esse espaço é muito bom. Porque toda vez que eu tô aqui, que eu escuto as histórias de vocês e das mulheres que passam por aqui, é muito enriquecedor. Entendeu? Então, assim, Fernanda, agora eu quero te pedir o que você tem de contribuição. A sua contribuição foi perfeita. Acreditem, se desafiem, que essa energia, isso é de coração, que essa energia, ela continue daqui para aquela porta para fora. E vai continuar. Porque ela contagia, sabe? Você tem uma força interior, você tem uma vontade de fazer, de acontecer, e eu duvido que você não vá em frente. Muito porque obrigada. Essa luz, ela precisa muito obrigada para muita gente. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, de verdade. Eu tenho certeza que o cara lá de cima, né? Deus, ele já escreveu a tua história. É uma história de sucesso. Posse. Pode acreditar. E agora eu quero ouvir de você. Assim, hoje eu tô muito feliz, sabe? Assim, como teve sinergia tudo que a gente conversou aqui. E o que eu sempre falo para todas as mulheres é acreditar no seu potencial. Não se trata nunca do outro. Se você quer algo na sua vida, então o que eu preciso ser, fazer, aprender ou me preparar para que eu consiga realizar os meus projetos. Porque os desafios eles acontecem, mas que eles sejam vistos como um crescimento e não como algo que faça você parar para poder realizar o que você tanto deseja. Então, assim, permitam-se acreditar. E é isso. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Foi extremamente enriquecedor. Eu amo entrevistar mulheres porque eu saio daqui, como eu já falei no início, grande, mas grande no sentido de não de uma vaidade, grande por dentro, de receber cada vez mais conhecimento, experiências, e é exatamente o que eu falo. Todas as vezes em que eu trago mulheres para participar desse programa, participar desse momento, é para que você acredite, as dificuldades elas vão existir. Ninguém vive no mundo de Alice, ninguém acorda todo dia achando que vai encontrar flores no caminho. E tá tudo bem. Por quê? Você precisa só entender que a tua trajetória, quando você decide ser transformada, quando você decide acreditar, com certeza as portas se abrem. Mesmo que uma porta se feche aqui, outra vai se abrir ali. Então, que esse momento, ele possa, que você quando assistir toda essa conversa,
né? Porque eu falo que eu trago mulheres maravilhosas e elas são maravilhosas, elas são potentes, elas têm história para fazer com que você cresça, com que você acredite. Eu tenho a possibilidade de fazer uma história diferente. Eu posso e eu quero fazer o meu recomeço. Então, assistam, compartilhem e se interessar a você, a compartilhar a sua história, me procure nas minhas redes sociais. Beth Pereira Terapeuta, eu sou mentora de mulheres, eu sou empresária e empreendedora da Duterra. Então, qualquer necessidade, qualquer possibilidade de virar essa chave, entre em contato. Eu tenho certeza que sentando nessa cadeira aqui, vocês não vão se arrepender. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada, tá bom, Fernanda, por a gente poder ter partilhado também esse momento, né? Crescimento. Obrigada, Beth, pelo convite. Imagina. Né? Meninas, portas abertas, tá? Sempre. Se vocês quiserem voltar. Muito bom.